Olá! Nosso assunto hoje é como evitar as quedas de pessoas idosas. Pesquisas mostram que no Brasil, 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano e 70% dessas quedas ocorrem dentro de casa. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico especialista em quadril e ortopedista Cristiano Saliba Uliana. Doutor, eu tenho outros dados aqui, além desses que eu falei agora no começo, né, 30% dos idosos caem uma vez por ano, e que são até um pouco assustadores, digamos assim. Eu tenho aqui que estudos mostram que 40% das quedas são em mulheres com mais de 75 anos. Vamos primeiro, assim, quando a gente fala em quedas de idosos, a gente está falando que faixa etária? Para nós, idosos são acima de 75 anos mesmo. Tá? Uhum. Para a cirurgia de quadril, pessoas jovens abaixo de 65 anos, e existe uma faixa onde você leva muito em conta os dados de saúde da pessoa. Uhum. Então, se você tiver 66 anos e com muitas comorbidades, você também pode ser considerado um idoso. Mas 75 anos é uma data marco para os idosos. Então, esses 30% que eu falei no começo são 30% das pessoas com mais de 75 anos ou mais. Exatamente. E qual é o motivo principal das quedas? Você tem vários motivos, na verdade, que a gente divide primariamente nos motivos ambientais e os motivos de saúde do paciente e do indivíduo em si. Uhum. Tá? Então, começando, por exemplo, pelos problemas do indivíduo em si, além da idade avançada, você pode ter, por exemplo, problemas de visão que podem levar à queda. Os idosos apresentam muitas vezes problemas de equilíbrio por doenças neurológicas, como parkinsonismo. Tá? Uhum. E outros motivos também que você pode ter queda são depressão, você pode ter tontura. Então, são alguns motivos relacionados ao paciente em si que podem levar a uma queda. Em relação aos fatores do ambiente, pegando o ambiente domiciliar, um ambiente mal iluminado... Que é onde mais acontece? Que é onde mais acontece. Um ambiente mal iluminado, chão escorregadio, quando você tem muita bagunça em casa com objetos ou animais de estimação, tudo isso pode ser fatores que levam à queda. E geralmente os idosos tomam medicamentos. Algum medicamento também pode ter esse efeito, deixar a pessoa tonta, alguma coisa assim? Você sabe que os medicamentos, só eles em si já são um fator de risco para a queda. Tá? Uhum. Então a gente sabe que pessoas que tomam mais de 4 tipos de medicação, elas já podem sofrer quedas, elas têm um risco elevado de ter queda. Tá? Então, por exemplo, medicamentos para dor, por exemplo, os derivados de opioide, eles podem levar a uma tontura, às vezes o paciente fica menos ágil e isso pode levar a uma queda. Então, uma recomendação geral para os pacientes que tomam medicamento é assim, você tem que revisar esses medicamentos no mínimo uma vez por ano com o seu médico. Quanto menos variedade, melhor, mas sempre muito bem supervisionado com o seu médico. Isso é uma coisa até que daria, acho que só um programa, mas vou aproveitar e vou fazer uma perguntinha sobre isso. Geralmente os idosos vão em muitos especialistas, né? Então um para o coração, um para dor na perna, outro vai no ortopedista e cada um receita um remédio. Exato. Não seria o ideal que ele tivesse um médico só e que gerenciasse, digamos assim, todos esses medicamentos? Na minha opinião, hoje em dia a especialidade da geriatria é muito importante nesse tocante. Tá? Então a geriatria hoje em dia é uma clínica especializada em população idosa. Então, eu acho que deve sim ser concentrado no geriatra todo esse tratamento. Tá? O geriatra, por sua vez, ele pode pedir opinião de especialistas e aí sim pegar todos esses dados e correlacionar com um paciente só e deixando a menor medicação possível. Né? Voltando às quedas, a osteoporose tem... Qual relação com essas quedas dos idosos? De todas essas quedas que a gente viu, tem todos esses fatores que você falou, claro, mas o idoso ele fica com os ossos mais fracos mesmo ou não necessariamente todos eles? Na realidade, a osteoporose nada mais é do que uma baixa densidade óssea. Tá? Então, o osso realmente, como você falou, fica mais fraco. O osso ficando mais fraco, ele fica mais suscetível a fraturas em traumas de baixa energia, que é o caso das quedas. Tá? Então, qual que é o problema? Quando o paciente vai lá e ele cai, esse osso não aguenta, ele não tem mais tanta resistência e acaba fazendo uma fratura. A osteoporose leva a 3 tipos principais de fratura. A fratura da coluna, a fratura do quadril e a fratura do punho. Tá? Então, essa que é a implicação da osteoporose na relação com as quedas. Então, ela não faz cair, mas ela torna a queda mais grave, digamos assim. Exatamente. Ela torna a queda mais grave e a pessoa mais suscetível a aumentar a morbidade dessa queda. E é difícil resolver isso, né? Depois que a pessoa quebra, por exemplo, um quadril e
já tá com a densidade dos ossos mais fraca, né? Não sei se é fraca que a gente fala. Isso, pode ser uma baixa densidade óssea, o osso realmente fica mais fraco. É bastante grave, porque, por exemplo, a nossa principal preocupação são as fraturas que levam ao tratamento cirúrgico. Então, hoje em dia, a gente sabe, por dados americanos, que 1,5 milhão de pessoas caem nos Estados Unidos. E quando você tem um trauma de quadril com fratura, ele é iminentemente cirúrgico. E por que cirúrgico? Porque uma pessoa, um idoso com um trauma no quadril, ele não vai conseguir se mexer na cama. E quando ele fica imobilizado na cama, ele desenvolve complicações como pneumonia, como trombose venosa profunda e escaras. Então a gente precisa indicar a cirurgia para pôr esse paciente para se mobilizar novamente, para tentar mexer novamente e sair da cama. Apesar de todo o nosso esforço, a gente sabe que 50% dos pacientes idosos com trauma de quadril nunca mais vão retornar às suas atividades prévias à queda. Então é prevenir a queda mesmo. Então é prevenir a queda, é bastante mórbido mesmo. 25% deles vão necessitar, para o final da vida, algum acompanhante. Então a gente sabe que a morbidade e os custos desse tipo de trauma são enormes. Mas você disse que vai precisar de um acompanhante, todos os idosos? 25% deles, depois de uma queda... Depois de uma queda. Depois de uma queda, vão precisar de um acompanhante. Se você pega 10 idosos que não tinham nada de apoio, 2,5 vão precisar de alguém para ajudar a se mexer, a ir ao banheiro, a se alimentar. Então a morbidade realmente é muito grande. Então vamos dar umas dicas para prevenir essas quedas. O que é possível fazer, tanto os idosos como as pessoas que moram com eles? Então, vamos focar assim, no começo, vamos focar no paciente, na sua história em si. Então, o que eu acho importantíssimo a gente falar aqui é a importância das pequenas quedas. Tá? Então, o que são pequenas quedas? São as quedas que não levam a traumas muito graves, que não levam a fraturas. Tá? Então, o idoso, ele pode ser que ele tenha vergonha, inclusive, de falar que ele escorregou e caiu e esconda isso da família. Tá? A gente sabe que a história de uma queda é fator de risco para uma nova queda. Então, a importância disso é pegar a família, chegar e falar assim, eu tive uma queda, eu estou bem, eu não caí, mas o que precisamos fazer? Aí, a família inteira tem que procurar um médico para a gente ver o que aconteceu que essa pessoa caiu. Pode ser por problemas do domicílio, pode ser por problemas da saúde em si da pessoa. Então, dá importância para as pequenas quedas, porque essa pessoa tem um risco muito elevado de ter uma queda mais grave no futuro. Inclusive, vou te interromper só para falar um outro dado que tem aqui. Vamos ver onde é que está. Que quem cai tem... mais de 2/3 daqueles que têm uma queda vão cair novamente nos 6 meses subsequentes. Exatamente. É então, bastante, né? Esse dado vem a corroborar o que eu acabei de dizer. Então, a gente precisa ir atrás da causa dessa queda. Ninguém cai porque quer cair, ninguém cai sem ter um motivo por isso. Tá? Então, a gente precisa... Você tem um problema de visão, que você não... existem problemas visuais que a pessoa perde a visão periférica. Então, às vezes, você não vê um objeto, você bate contra ele e cai. Às vezes, tem um tapete no meio da sala, que aquele idoso já caiu 2, 3 vezes ali e não fraturou. Mas a 4ª vez que ele cair com esse tapete, ele vai fraturar. Então, realmente, essa que é a importância. E sendo causas de perda de visão, até tontura, ou os ossos mais fracos, mesmo assim tem que adaptar o ambiente? Mesmo assim, tem que adaptar o ambiente. Então, se a gente pega um idoso totalmente rígido, que não tem nenhum problema de saúde, existem medidas que a gente deve fazer na casa da pessoa para prevenir as quedas. Inclusive, isso vem bem ao encontro da Casa do Futuro, que é um programa da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Paraná, que são palestras que são dadas no interior, então são palestras itinerantes, que o tema abordado é a Casa do Futuro. Então, como deve ser a Casa do Futuro? A gente sabe que com o envelhecimento da população, cada vez mais a gente vai ter população idosa. Começando por ambientes bem iluminados. Então, por incrível que pareça, você deixar a luz acesa durante a noite diminui o risco de quedas na sua casa. Tá? Por exemplo, uma coisa tão simples, né? Exatamente. Quando você tem abajur no seu criado mudo, você acenda a luz antes de levantar. Tá? Tem gente que levanta e aí vai acender a luz. Você pode ter uma tontura no momento que você levanta. Tá? Roupas, os pijamas devem ser fáceis de pôr e tirar. Né? Muitas vezes o idoso sofre de um problema chamado incontinência urinária, que é uma emergência em ir ao banheiro. Então, às vezes, sai da cama muito rápido e cai. Então, se você deixar o ambiente bem iluminado, isso tudo vai ser diminuído. Tá? Na minha opinião, é obrigatório na casa do idoso a presença de pegadores que vão dar apoio para o idoso, principalmente na ida ao banheiro.
Então, quando você vai sentar ou levantar do vaso sanitário, quando você vai se abaixar para lavar as mãos, é muito importante você ter pegadores, que isso dá um apoio muito grande e evita quedas. Tá? Outra medida do ambiente que a gente pode interferir favoravelmente são os tapetes antideslizantes. Então, essa é uma outra medida que a gente sabe que o chão escorregadio é um fator de risco, então tapetes antideslizantes também é bastante importante. E escadas? Quando tem escada na casa do idoso? Quando tem escada na casa do idoso, corrimão obrigatoriamente, e de preferência os degraus não muito altos, eles devem ser menos altos. Na verdade, assim, você tem que preparar a casa mesmo, tem que mudar a casa. Exatamente. Inteira, digamos assim. E esse é o nosso dia a dia, que quando a gente opera um paciente, que ele chega com uma fratura lá no pronto-socorro, em um dia ou 2 a gente vai operá-lo, e mais 3 dias ele está recebendo a alta. Então, o que é? Em 5 dias, a família deve mudar o seu ambiente inteiro de casa. Então, se a gente faz isso preventivamente, ele fica muito mais fácil. Invariavelmente, a gente reúne famílias e depois, em 5 dias, elas têm que mudar tudo. Então, fica uma bagunça. Mas realmente é importante para você evitar novas quedas. E prevenir sempre melhor. Doutora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente continua falando sobre como prevenir as quedas de idosos. É um instante só.